Bem-vindo ao projeto Técnica Feynman. Estamos estudando a disciplina de Química. Você vai aprender, nem que seja a última coisa que você faça. Hoje estudaremos então a termodinâmica e a entalpia e assim por diante. Com relação à termodinâmica, precisamos compreender a relação que uma caloria equivale a 4,2 joules. Essa é a proporção. Então, uma caloria equivale a 4,2 joules. Qual é a diferença dos conceitos de temperatura e de calor? Temperatura nada mais é do que a agitação das partículas. E ela correlaciona-se diretamente com os kelvins. Precisamos saber que Kelvin equivale a Celsius mais 273. Enquanto que o calor é uma energia térmica em transferência entre corpos. O calor, então, ele só existe quando temos corpos e a energia térmica estará passando de um corpo para outro. Enfim, perceba então que a diferença é essa. Temperatura, são lá os graus, Kelvin, Celsius. Isso se refere à agitação das moléculas. O calor é uma energia térmica em transferência. Essas são as diferenças entre os dois conceitos. Agora, com relação a exo, compressão, expansão e toda sorte de coisas. Precisamos compreender que se a entalpia é o calor em uma transformação química a pressão constante. Isso é entalpia. Então, a entalpia é o calor. O que é o calor? Energia térmica em transferência entre os corpos. É o calor em uma transformação química a pressão constante, certo? Então, se a entalpia, o ΔH, for positivo, o Q for positivo, estamos diante de uma reação endotérmica. E se o W for positivo, o trabalho for positivo, estaremos diante de uma compressão. Enquanto que, se estivermos diante de valores negativos, tanto para Q quanto para a ΔH, que é a entalpia, estaremos diante de uma reação exotérmica. E se o trabalho for negativo, então estaremos diante de uma expansão. Como que se calcula? Qual é a relação que tem entre essas grandezas? Enfim, o ΔE é igual a Q mais W. O W, que é o trabalho, ele também pode ser calculado. W é igual a P vezes ΔV. Ou W é igual a P vezes dV. Continuando o estudo, já sabemos o que é entalpia. Como raios nós procederemos os cálculos de entalpia? O primeiro passo é verificar reagentes e produtos. Se eles estão do lado correto da equação, se não estiverem, coloque do lado correto da equação e ajuste os valores de entalpia que foram dados. Se você invertê-los, você tem que inverter o valor. Se era negativo, vira positivo. O segundo passo é basicamente marcar e eliminar tudo que não aparece na reação final. Nós temos que, a partir dos valores dados de entalpia, obtermos o valor necessário para que a reação que o exercício solicitou seja produzida. E nós vamos fazer isso através do balanceamento. Precisamos então balancear as equações e para que possamos eliminar tudo aquilo, marcar e eliminar tudo que não aparece na reação final. A partir do momento que nós eliminamos tudo, teoricamente nós vamos obter a reação final. Só que todo esse processo de modificação, de tanto da posição quanto do balanceamento, pode impactar nos valores de entalpia. Então, os valores de entalpia são dados e eles podem mudar de sinal e também serem multiplicados, caso haja o balanceamento necessário. Basicamente é isso. Então, a entalpia, o H, é igual a ΔE mais PDV. ΔE mais PDV. Mais PDV. Então, é como se estivéssemos escrevendo aqui, a equivalência. ΔE equivale a Q mais W, mais o PDV. O que é PDV? É W. E aí poderíamos cortar, caso um deles fosse negativo, por exemplo, e teríamos uma relação direta de entalpia com o Q. E também existe a relação da entalpia, sendo a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Esse é o cálculo mais padrão, mais basicão. Mas esse aqui também pode aparecer.
Com relação à entalpia padrão de formação, a entalpia padrão de formação, teoricamente, é zero. Com relação aos reagentes e aos produtos, perceba, nos reagentes ocorre a quebra das ligações. Para quebrar as ligações, nós precisamos de um processo endotérmico, nós precisamos absorver a energia para quebrar as ligações. E quando nós realizamos, então, a formação dos produtos, ocorre a formação de ligações. Quando a gente forma ligações, a gente libera energia, portanto, é um processo exotérmico. Essa é a relação, então, entre os reagentes, que são endotérmicos, então eles necessitam dessa energia para quebrar suas ligações, e quando as ligações são formadas, o sistema como um todo libera energia, portanto é uma reação exotérmica. Esses são os conceitos iniciais com relação à termodinâmica. Agora estudaremos um pouco mais aprofundado as relações com entropia e energia livre de Gibbs e a espontaneidade ou não dessas reações. Perceba, o cálculo da entropia é basicamente este. Entropia é igual a K vezes o logaritmo natural vezes o W. O W são microestados de um sistema. O K é uma constante que vale a 1,38 vezes 10 na menos 23. Se a entropia for igual a zero, a entropia só será igual a zero no 0 Kelvin, ou seja, no menos 273 graus Celsius. E com relação à energia livre de Gibbs, a espontaneidade de uma reação, nós temos estas análises. A fórmula basicamente é ΔG igual a entalpia, perceba, ΔH, menos T, que é a temperatura, vezes ΔS. Sendo ΔS Joule por K, Kelvin, né? Joules por Kelvin. A temperatura tem que estar sempre em Kelvin. Ó. A temperatura estará em Kelvin. Aqui o ΔS será Joule por Kelvin. E aqui será kilojoules. A entalpia deve estar em kilojoules. Isso para fins de cálculo, tá? Se for apenas uma questão teórica, basta que nós compreendamos essas relações aqui. Em casos de valores de energia livre de Gibbs negativo, menor que zero, e entalpia menor que zero, estaremos diante de um processo espontâneo, ou seja, os reagentes estão formando produtos de forma espontânea. E o ΔS, que é basicamente a entropia será positiva. Perceba, existe uma proporção inversa entre a energia livre de Gibbs e a entropia. Por outro lado, se a energia livre de Gibbs for maior que zero, a entalpia for maior que zero, a entropia será menor que zero. Elas são aparentemente inversamente proporcionais. E aí estamos diante de um processo não espontâneo. Seria o equivalente aos produtos estarem formando os reagentes. É por isso que é uma reação não espontânea. E no caso de ΔG igual a zero, estaríamos diante de um equilíbrio químico. Então, basicamente, este foi o estudo inicial da termodinâmica com relação a alguns conceitos de temperatura, calor, entalpia, entropia e energia livre de Gibbs.